Exploraremos os efeitos dos processos standard do SAP Business One em relatórios financeiros, como o balanço, balancete e a demonstração de resultados. Descreveremos quando usar cada relatório e como interpretar dados típicos do relatório. Você está analisando os relatórios financeiros com Maria, a contadora da OC Computers. Maria menciona que você discutiu a influência do encerramento do período nos relatórios financeiros, balanço e demonstração de resultados. Isso ocorre porque você geralmente emite os relatórios financeiros do último dia de cada exercício para obter o status financeiro da empresa. Você demonstra os relatórios financeiros do SAP Business One. Observe que a empresa geralmente recebe documentos relativos ao último ano após o encerramento do exercício ou do período financeiro. Portanto, ela também emite relatórios para o período de encerramento durante o período seguinte. No final do exercício, você emite o relatório balanço. Apresenta o relatório de forma resumida. O resultado a seguir será apresentado para o nível principal dos ativos. Do ponto de vista de um controller financeiro, em que área está investida a maior parte do capital? Em ativos com alta liquidez de mercado, ou bens de propriedade, ou uso da empresa sem previsão de consumo, ou conversão em fundos a curto prazo. Ativos com alta liquidez de mercado. Vamos voltar e examinar a estrutura do plano de contas associado com os relatórios financeiros. Esse tema será discutido no tópico Gerenciar Plano de Contas. Embora o plano de contas varie de acordo com a localização da empresa, as estruturas são bem semelhantes no mundo todo. Lembre-se que no Razão você distingue entre contas do balanço e contas de demonstração de resultados, também denominadas contas de lucros e perdas. Os diferentes relatórios são baseados em saldos de contas relevantes para uma data selecionada ou um intervalo de datas, e o apresenta de acordo com seu nível principal, nível e tipo. Por exemplo, o relatório do balanço é baseado em contas do balanço, assim como as demonstrações de resultados são baseadas nas contas de lucros e perdas. O balancete mostra todos os tipos de conta. Todos os relatórios normalmente são emitidos com base no último dia de cada exercício ou período financeiro. Vamos examinar melhor cada relatório. O balanço. O balanço apresenta a posição financeira de uma empresa, que seria o valor da empresa. Você executa o balanço até certa data, ou seja, do início da empresa até aquela data. O balanço mostra todas as contas do balanço ativo, obrigações e capital próprio. Quando você emite o relatório, o sistema o executa com base nos saldos das contas do balanço e resume os valores de acordo com a fórmula: total de ativos é igual ao total de obrigações mais o capital próprio. Além disso, a porcentagem relativa de cada saldo dos ativos, obrigações e capital próprio da empresa. A parte de capital próprio computa o período de lucro auferido. O montante é calculado enquanto o relatório é composto, para apresentar o resultado resumido do período. Exemplos de documentos e respectivas contas que afetam o relatório: contas a receber e contas de imposto sobre vendas em nota fiscal de saída, a conta bancária em contas a pagar e a conta de estoque em recebimento de mercadoria. Vamos fazer uma demonstração do relatório balanço do SAP Business One. Finanças, relatórios financeiros, financeiro, balanço. Podemos escolher uma data até e também inserir saldos finais, para incluir as operações de encerramento do período neste relatório. Vamos selecionar OK.
Cada título de primeiro nível que a gaveta no plano de contas é igual a 100%, ativo, passivo e receita. Quando eu vou para um nível inferior, eu vejo os títulos e as contas contábeis de ativo exibidas com o seu equilíbrio e as suas percentuais relativos na gaveta. Eu seleciono o nível 5 para ver mais detalhes. Note que as contas aparecem de acordo com a sua ordem no plano de contas. Na parte inferior do relatório, na seção Receita, eu posso encontrar o lucro bruto selecionado. Essa não é uma conta específica, mas sim um cálculo feito para compor o relatório. O balancete exibe um resumo de todas as contas ou saldos de parceiro de negócios. O relatório pode compreender uma seção cruzada específica de contas e parceiro de negócios. Você pode emitir o relatório de períodos ou um período contábil selecionado. O balancete apresenta todas as contas selecionadas, conta do balanço e de demonstração de resultados, e cadastro de parceiro de negócios. Se você incluir os cadastros de parceiro de negócios no relatório, eles serão mostrados no final, depois da lista de contas. O saldo total de clientes e fornecedores está representado na lista de contas, por meio dos saldos das contas de controle. Quando você emite o relatório, o sistema apresenta para cada conta os montantes totais de débito e crédito e o saldo final, calculando subtraindo o total do crédito do total do débito. Para o relatório inteiro, se o balancete incluir todas as contas em um período completo, os totais do lado de crédito e débito deverão ser iguais, ou seja, o saldo total do relatório deve ser igual a zero. Este é um exemplo de documento relacionado a contas que afetam o relatório de balancete. A nota fiscal de entrada inclui o fornecedor, a conta de fornecedores, a conta de compensação ou uma conta de estoque, e também a conta de impostos sobre vendas. Vamos fazer uma demonstração do balancete no SAP Business One. Finanças, relatórios financeiros, financeiro, balancete. O balancete pode incluir todas as contas, balanço e demonstração de resultados e todos os parceiros de negócio, ou você pode executá-lo como uma seção transversal de contas e parceiro de negócios. Em nosso exemplo, eu seleciono todas as contas e parceiros de negócios escolhendo o botão Selecionar. Posso emitir o relatório para um período selecionado. Eu também posso escolher se eu desejo incluir o saldo inicial para cada conta no relatório. Eu também posso optar se eu quero ocultar ou não as contas com saldo zero. Se estiver tudo ok, podemos selecionar e emitir o relatório. O balancete exibe um resumo de todas as contas e saldos dos parceiros de negócios. Para cada conta do sistema, apresenta o débito total e o montante de crédito e o saldo final, que é calculado com o montante de débito menos o valor do crédito mais o valor do saldo inicial, se você optar por apresentar no relatório. Aqui vemos os totais de débitos e créditos. Vamos até a parte inferior do relatório para ver uma lista de parceiro de negócios com os seus saldos individuais. Note que os seus saldos já estão incluídos no valor total do relatório usando as contas controle. A demonstração de resultados mostra o lucro ou a perda da empresa no exercício fiscal selecionado. Ela explica a variação no valor da empresa. Você executa o relatório de um período selecionado. A demonstração de resultados
apresenta todas as contas localizadas nos 5 níveis principais de resultado: receitas, custo de vendas, despesas, financiamento e outras receitas e despesas. Quando você executa o relatório, o sistema calcula o lucro ou a perda no exercício fiscal ou período selecionado de acordo com este cálculo. Os saldos das contas de despesas serão subtraídos dos saldos das contas de receitas. Exemplo de documentos e respectivas contas que afetam o relatório: a conta de resultados em uma nota fiscal de saída e a conta de despesas em uma nota fiscal de entrada. Vamos fazer uma demonstração de resultados do SAP Business One. Vamos entrar em Finanças, Relatórios Financeiros, Financeiro, Demonstração de Resultados. O relatório de demonstração de resultados mostra o lucro ou prejuízo de sua empresa para o ano fiscal ou período selecionado. O relatório apresenta todas as contas de resultados das últimas 4 gavetas. Podemos também alterar o nível do relatório. Os saldos das contas de despesas são subtraídos dos saldos das contas de receitas e custos e compensação. Teste os seus conhecimentos. Esta é uma pergunta para os que têm formação em contabilidade. O cálculo do balanço é total de ativos igual total de obrigações mais capital próprio. Como o cálculo será compensado se o relatório considerar somente as contas do balanço? O acumulador de lucro ou perda está incluído no relatório do balanço e ele aumenta ou reduz o capital próprio no balanço. Você concluiu o e-learning sobre relatórios financeiros no SAP Business One. Agradecemos a sua atenção.